vou te convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos começar aí no versículo 16, 17 e 18. Está no Novo Testamento, um pouquinho para frente aí de Mateus, para trás de Apocalipse. Amém. Regozijai-vos sempre, orai sem, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repete comigo o versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Vamos orar? Vamos começar já orando mais uma vez? Senhor, a Tua palavra está liberada nesse lugar. Como nós precisamos de Ti. Tu és o cabeça da igreja, Jesus. Esse plano da igreja já havia sido criado no Teu coração há muitos anos atrás, Senhor. E a Tua igreja veio nesse lugar, Senhor, para receber algo do Senhor, que só o Senhor pode entregar. É só o Teu Santo Espírito que pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. É só a Tua palavra que nos admoesta, que nos convence, que faz nos entender que estamos certos, que estamos errados. E a minha oração nessa manhã é que a Tua palavra fale em cada coração aqui, começando pelo meu, como já falou comigo, continue falando comigo e também com a Tua igreja. E que nós saiamos daqui diferentes, posicionados, entendendo a importância de orar sem cessar, em nome de Jesus. Amém. Você sabe muito bem que nós estamos no tema, e o nosso tema hoje, na verdade o tema, a série que o pastor Abraão tem pregado para nós, é só os fortes se ajoelham. Nós temos falado muito sobre oração, lemos um livro por 40 dias, alguns ainda finalizando esse livro, sensacional o livro, eu recomendo de todo o meu coração, falou muito comigo e me ensinou muito a orar. E o tema de hoje é orando sem cessar. E aí, Egésio, uma coisa que mexe com o meu coração é pensar que quando Paulo fala isso para a igreja de Tessalônica, será que ele não sabia que nós íamos ser esse povo super ativista? Que nós teríamos que trabalhar 8, 10 horas, 9 horas, que nós teríamos filhos, que nós teríamos que cuidar dos filhos, que nós teríamos que cuidar da casa. Será que ele não entendia ou não vislumbrava que a nossa vida seria essa correria e que teria WhatsApp e que nós teríamos Facebook e tantas outras coisas, ChatGPT para os mais modernos? Será que ele não entenderia que a nossa vida estaria conectada 100%? E aí, Jefferson, como é que nós vamos conseguir orar sem cessar? Como é que nós vamos conseguir orar sem cessar? Você já parou para pensar nisso? Como que nós vamos conseguir orar o tempo inteiro? Você precisa trabalhar, você precisa dar alimento para os teus filhos, você precisa cuidar do teu marido, da tua esposa, tem várias coisas dentro da nossa vida, vários papéis que nós temos que cumprir. E aí, minha pergunta para você é, como é que nós vamos orar sem cessar? E aí, esse tema que eu quero, na verdade, ilustrar um pouquinho para você e refletir um pouco sobre esse orando sem cessar. Você já pensou nisso, querido? Como é que você pode orar sem cessar? Alguém já... Toda vez que essa palavra veio assim, falava, gente, como é que você ora sem parar, né? Não dá, né? Será que dá? Mas a gente não pode entrar nesse texto sem compreender um pouco a visão geral daquilo que Deus quer falar com o seu povo. E aí, compreenda um pouco a minha visão mais romântica, que eu quero trazer um pouco nessa primeira ilustração, porque a Bíblia, na verdade... Quando você olha a Bíblia, e eu gosto de usar essa expressão em inglês, 30,000 feet view, né? Quando você está olhando lá de cima, imagina que você está num prédio muito alto, e aí você está olhando lá de cima o contexto inteiro da Bíblia. A Bíblia é uma grande história de amor. A Bíblia é uma história de amor que quando você consegue entender, você fala, meu Deus, ela é uma história romântica e corajosa, que nós somos acreditados a viver todos os dias. Esse amor ele é primeiramente revelado no relacionamento que Adão tinha com Deus, ao se encontrar com ele na viração do dia. A Bíblia fala lá em Gênesis 3:8 que ele se encontrava com Adão já no jardim do Éden. Ele ia lá na viração do dia e a Bíblia fala que Deus se encontrava com Adão. Você consegue compreender como seria esse relacionamento de Deus falando com Adão na viração do dia? Quão especial deveria ser isso? Mas esse amor, na verdade, ele não para ali somente na expressão de Deus juntamente com Adão. A natureza humana, na verdade, ela falou mais alto. E você conhece a história.
E a natureza humana decidiu desobedecer o único mandamento que Deus havia dado para Adão e para Eva, que era não comer o fruto da árvore da vida. Você fala, Mauro, você está falando de coisa lá do passado? Eu falei, estou. Porque eu quero que você entenda que aquela história que deveria ser eternamente feliz, que Deus tinha criado o jardim do Éden, e Deus falou para Adão, olha, está aqui, cuida de tudo isso. Todos os dias, na viração do dia, eu vou estar aqui, eu vou estar falando com você, nós vamos ter um relacionamento, a sua vida vai ser diferente, porque eu estou com você. Ela é interrompida pelo desejo humano de desobedecer a Deus. Adão e Eva são expulsos do jardim, e as consequências da infidelidade humana é passada de geração em geração. E somente um sacrifício maior poderia reescrever essa história. E como nós sabemos, o ápice dessa história é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Jesus vem para pagar esse preço, e as feridas que foram abertas pela infidelidade do homem, agora então são saradas por um amor indiscutível, que nunca desistiu de se relacionar conosco. Nunca. Jesus pagou o preço para que ele tivesse relacionamento com você. Quando Deus ele decidiu, há muito tempo atrás, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Cristo já tinha sido crucificado. Esse plano já existia. Não é que como Deus falou assim, opa, o homem pecou, então agora porque o homem pecou eu vou entregar Jesus. Não. A Bíblia fala muito claramente que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Deus já sabia disso. Mas esse amor nunca desistiu de se relacionar conosco. Tanto é que Jesus, na última noite, na última ceia dele com os discípulos, ele fala, como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. E aí, pensa um pouquinho ainda, vamos comigo nessa história de 30,000 Feet View aqui. Como é que é o fim da história? Como é que é o fim da história da Bíblia? Alguém lembra, gente? Pode falar aí. Apocalipse, mas como é que acaba a história? A volta de Jesus. Muito bem, a volta de Jesus, mas ela se encerra no quê? Nas bodas, certo? Ela se encerra num casamento, correto? O fim da história, ela é revelada em um banquete de casamento onde o próprio Jesus Cristo se une à sua noiva por toda a eternidade. Essa é a visão que existe claramente em Apocalipse. Lógico que tem muita coisa antes, eu não vou entrar nesses detalhes, do fim dos tempos e tal, não vou entrar ali porque não é meu foco. Mas a verdade é o seguinte, o princípio, aquilo que Deus havia criado na origem, que era o relacionamento com o homem, ela vai se finalizar nessas bodas, nesse banquete maravilhoso, onde todos nós estaremos em um só lugar, somente em um lugar, para poder adorá-lo e para poder servi-lo. E nós estaremos no céu. E a Bíblia fala em Apocalipse 22, 3, os seus servos o servirão. A infidelidade humana, ela é reescrita pelo sangue de Jesus. Mas aí eu quero te dizer o seguinte, o propósito de Deus mudou? O propósito de Deus mudou? Não mudou. O mesmo propósito que havia no Senhor quando Ele criou Adão, e quando Ele criou o jardim, e quando Ele criou o universo, era ter relacionamento com o homem. O mesmo propósito que havia lá atrás continua o mesmo hoje, querido. Nada disso mudou. E vou te dizer o seguinte, não vai mudar quando nós formos para o céu. Muita gente quer ir para o céu, quer céus abertos, mas a Bíblia está fechada em casa. Nós somos uma geração, e eu não estou falando nós como IBBC, eu falo a igreja como um todo. Estou falando, nós somos uma geração que muitas vezes queremos os céus abertos, mas a Bíblia está fechada. Nós queremos o céu na nossa casa, mas não há tempo de oração. E a realidade é que o mesmo objetivo que Deus tinha no início de ter relacionamento com o homem continua até hoje. E aí você olha diversos versículos da Bíblia, Jeremias 33, 3, clame a mim, eu responder-te-ei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus está falando assim, me clama a mim. Não vai clamar para outra pessoa, clama a mim. Eu tenho coisas insondáveis para te revelar. Aproxime-se de mim, e eu me aproximarei de você. O convite de Deus na Bíblia inteira, do Velho Testamento ao Novo Testamento é, vinde a mim, fala comigo, porque eu posso mudar a tua história. Esse é o Senhor que nós declaramos essa manhã. A Bíblia fala em Isaías, venham todos que estão com sede, venham às águas, vocês que não têm dinheiro, venham, compram e comam, escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais farta refeição. É como se Deus estivesse chamando a igreja dele o tempo inteiro e dizendo o seguinte, existe dois caminhos,
E a Bíblia fala muito claramente sobre isso. É o caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. Você pode ir pela larga, mas o caminho que ele vai te levar não é um caminho bom. A porta é estreita, aquela que é difícil passar, que exige um sacrifício, que exige você sair da sua rotina, que exige um tempo de dedicação, que você tem que sair desse hábito que o mundo tenta te colocar o tempo inteiro. Esse é o caminho mais difícil. E orando sem cessar, tem muito a ver com isso. A Bíblia fala em Levíticos: andarei entre vós, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu andarei com vocês, eu serei o vosso Deus, e vocês o meu povo. O tempo inteiro Deus está dizendo para a igreja dele: eu quero ser o seu Deus. Jefferson, eu quero ser o seu Deus. Maristela, eu quero ser o seu Deus. Na sua dificuldade, irmã Alejandra, eu quero ser o seu Deus. Mas eu não quero ser somente o seu Deus. Eu quero ser o seu Deus e eu quero andar com você. E tem mais um detalhe: eu quero que você seja minha. E aí eu não sei você, querido. No meu relacionamento na minha casa, se eu não converso com a minha esposa, as coisas não ficam bem. Né? O homem geralmente tem essa situação de poder estar mais avoado, estar mais desligado, estar mais zen. E quando nós estamos assim, muitas vezes a mulher fala assim: mas eu preciso conversar com você. Né? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, o que está acontecendo, o que está no teu coração. Você consegue ter algum relacionamento com alguém? Eu não vou nem falar de cônjuge agora. O Jerry está assim, olhando para mim com o olho meio aberto. Será que eu entendi? Querido, se você não busca relacionamento com as pessoas ao teu redor, você não vai desenvolver uma comunhão saudável. Isso é real entre nós. E isso depende de nós. Nós temos que ser intencional a esse ponto. Eu tenho certeza que na tua casa também é assim. A verdade é o seguinte, é que Deus, ele anseia falar com você. Vira para a pessoa que está do teu lado aí, dá uma cutucada nela e fala assim: desde o início da criação, Deus anseia se relacionar com você. Amém, querido? Meu primeiro ponto que eu quero te dizer para você é o seguinte: Deus anseia se relacionar com você. Mas, parte de nós isso. Como no mesmo exemplo do meu casamento que eu coloquei aqui, parte de nós. Um dos comentaristas bíblicos que eu li, ele fala que nós devemos orar com o coração de um apaixonado, mas com a disciplina de um monge. Eu fiquei pensando, orar com o coração de apaixonado. Querido, eu não sei você, mas eu quero acreditar que você continua fazendo essas coisas até hoje, ok? Mas quando você namorava, tinha aquele coração de apaixonado, você lembra que você enviava flores? Homens aqui, cadê os homens? Enviava flores, aquele chocolate, deixava uma cartinha, um lembrete, talvez quando você ia viajar. O que mais? Né? Deixava um recadinho. Na época não tinha um WhatsApp, na minha época, né? Então tinha que ser no papel mesmo. Debaixo isso aí, Vini. O Vini está falando, deixava ali uma acarajé, tá vendo aí, ó? Queridos, isso não pode ter mudado até hoje, tá? Como líder de casais, a gente continua dizendo que essas coisas têm que acontecer. Mas o coração de um apaixonado é diferente, ele quer falar sempre. Ele parece que o tempo não é... Parece que o tempo é muito pequeno demais, o espaço é curto demais, e você quer falar. E eu vou falar de mim aqui, porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa, Vanessa, na nossa época, não é tanto tempo assim atrás, tá, gente? Nós casamos em 2007, começamos a namorar em 2004. Na época, celular era só grife, só a galera que tinha dinheiro, certo? 2004 era aquele Motorola, tijolão, aquele negócio enorme, vocês vão lembrar, tinha uma antena enorme. E na nossa época, para conversar com ela, no nosso tempo de namoro, a gente tinha que falar pelo orelhão. Alguém é da época do orelhão aí? Do orelhão. E, gente, eu vou falar para vocês o seguinte. Então, muita ficha. Mas, olha só, na minha época, ao invés de eu pedir para ela comprar a ficha, eu pedi para ela me dar o número do telefone do orelhão. E aí eu ligava para ela todo dia no mesmo horário. 5h30 da tarde, ela ia lá no orelhão e a gente se falava todo dia. Segunda a sexta. Sábado, domingo, a gente se encontrava na igreja. O duro era quando formava fila no orelhão, querido. E ela estava falando comigo, ela falava: ó, eu vou ter que desligar, que tem umas 5 pessoas que estão querendo me bater aqui. E todo mundo sabia que 5h30 da tarde, naquele lugar, que era perto da casa dela, eu ligava para ela, não usava colocar ficha nenhuma, né? E a gente se falava. A gente namorava pelo telefone na época. A gente morava distante um pouco, distante, né? Distante relativamente falando, mas era na mesma cidade. Né? Mas sem carro, sem nada, você tem que falar pelo telefone. Bom, meu ponto é o seguinte: o coração do apaixonado, ele quer falar.
ele quer ter esse encontro, ele quer agradar, ele quer, sabe, querido, resgata um pouco a tua memória, tanto do seu cônjuge, se você tem, quanto por Deus. Talvez no primeiro momento que você se encontrou com Deus, o teu primeiro amor era aquele que você queria falar com Deus, você falava, Senhor, você talvez espiritualizava até mais do que devia, porque como novos convertidos, muitas vezes nós excedemos um pouco o limite. Mas havia esse desejo de falar com Deus, esse desejo de não ter só a Bíblia do lado da tua cabeceira, mas de ler a Bíblia. E eu quero falar com você sobre isso hoje, esse amor que mudou histórias e muda vidas até hoje. Eu acho tão lindo que esse princípio do relacionamento, ele se aplica ao casamento, como nós falamos, mas ele se aplica no nosso dia a dia. E eu quero usar o exemplo de um homem de Deus que viveu isso. Ele liderou 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas ele liderou, e eu vou te dizer o seguinte, ele não tinha pastor. Ele não tinha ministério de louvor, ele não tinha nada. Ele tinha 3 milhões de pessoas para liderar. E ele tinha uma missão por Deus, Moisés, de levar o povo do Egito para uma terra prometida. E eu aprendo muito com Moisés, porque Moisés, na verdade, ele aplica esse entendimento da oração de uma forma muito pessoal e peculiar. A resposta que quando Moisés, de todos os desafios que ele tinha, de todas as batalhas que ele tinha, era uma só. Era orar. Mas não era só orar. A Bíblia fala, e eu vou pedir para você abrir, lá em Êxodo 33, 7 ao 9. Êxodo 33, 7 a 9. Êxodo 33, 7 a 9. E você pode deixar aí, porque nós vamos destrinchar um pouquinho aí. Êxodo 33, versículo 7 ao 9. A Bíblia fala assim, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, bem longe do arraial. E lhe chamava tenda da congregação. Para alguns vai estar tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez Moisés, dentro da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Aí lá no 11 vai falar, falava o Senhor Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então Moisés voltava para o arraial, porém Josué, o seu servo, não se apartava da tenda. Querido, nós falamos de oração sem cessar. Mas muitas vezes você abstrai, compreende que você pode falar assim, eu oro sempre. Eu faço aquela oração da manhã, quando eu acordo, eu faço aquela oração do almoço, para Deus abençoar o meu almoço, o Senhor abençoa o meu almoço, eu faço a oração da noite para dormir. Mas será que é esse nível de intimidade que Deus precisa? Se eu fosse fazer isso com a minha mulher, olha, obrigado pelo café da manhã que você me deu hoje, obrigado pelo almoço que você me deu hoje, obrigado pelo jantar que você me deu hoje, amanhã eu viro e falo a mesma coisa, obrigado pelo café da manhã que você me deu, obrigado pelo café. Que tipo de relacionamento que você vai criar com alguém desse jeito? Nós não conseguimos criar um relacionamento, e aí eu quero te dizer o seguinte, para você agradar alguém, exige sacrifício. E Moisés entendeu isso. A Bíblia descreve aqui que Moisés ele armava uma tenda, e eu não quero te confundir aqui, porque nós não estamos falando da tenda do tabernáculo, a tenda onde o sacerdote entrava, onde havia o sacrifício, eu não estou falando disso. Entenda o seguinte, Moisés, que liderava 3 milhões de pessoas, ele pegava os seus aparelhos, a matéria-prima que ele tinha ali, madeira, tal, tenda, lona, o que for, e ele, todos os dias, ele saía do meio do arraial, ele ia para um lugar fora do arraial, e ele armava uma tenda, a tenda do encontro. E essa tenda ele ia lá para falar com Deus. Ele entendeu que havia um sacrifício na preparação da oração. Ele montava essa tenda fora do arraial para falar com Deus, ela era construída por ele. Mesmo ele sendo líder de 3 milhões de pessoas, quem construía a tenda era ele. Eu acho interessante isso. Ele não falava assim, falou, Vini, constrói para mim a tenda lá que eu vou orar agora. Preciso falar com o Senhor.
Não, ele ia lá e ele construía a tenda e ele falava com Deus. Eu consigo imaginar Moisés entrando, preparando a tenda, com o coração assim: Deus vai falar comigo hoje. No momento que ele batia as estacas ali do martelo para colocar a tenda, ele falava: hoje Deus vai me revelar algo. Eu quero imaginar que havia uma ardente expectativa de Moisés ao fazer isso, para que Deus pudesse realmente falar com ele. Porque ele perseverantemente, se você ler a palavra, ele vai falar: Moisés costumava, havia um costume em Moisés de fazer isso. Não era uma única vez, ele sempre fazia isso. E como eu falei para você, Moisés, na realidade, ele fazia isso porque ele entendia que ele precisava desse Deus. Sem qualquer tipo de da presença e da direção de Deus, ele não ia conseguir vencer a missão que Deus tinha dado para ele. E a minha pergunta para você é: qual é a primeira coisa que você faz no seu dia? Quando você acorda. Qual é a primeira coisa que a gente faz, querido? Ou então, como é o seu dia? Talvez se pela manhã é muito corrido, será que a gente, como ser humano, consegue compreender que é necessário planejar um horário para orar? Será que nós compreendemos a importância disso, ou será que isso só fica para os pastores? Ou será que isso só fica para os líderes? Não, ore por mim, o crente 6 horas. Ore por mim, ore por isso, ore por aquilo. Será que a gente tem esse desejo de entrar nesse lugar aonde o Senhor se revela a nós? Muitas vezes nós estamos tão ocupados, estamos tão atarefados, que nós vamos nos lembrar de orar à noite. E aí a nossa oração vira aquela oração esbocejante à noite. Já aconteceu comigo, tá, querido? Ó, Senhor, abençoa. Ora tudo, eu abençoe. Amém. E o Senhor entende todas as coisas, né? Eu consigo imaginar a Trindade ali, a sua divina sabedoria, tentando decifrar aquilo que nós falamos à noite para ele, né? Jesus tocando o Espírito Santo, falou: o que ele falou aí? Ele falou: não sei, mas é você que fala em línguas? Né? Não é você que entende idiomas? Né? Eu consigo imaginar muitas vezes, obviamente, toda brincadeira à parte aqui, queridos, que muitas vezes eu penso que Deus ri das nossas orações quando nós nos posicionamos dessa forma. Porque nós podemos oferecer tanto mais para Deus, melhor do que nós temos e da nossa primazia do nosso tempo, do que simplesmente uma oração que muitas vezes não tem conteúdo. E eu estou falando para você, não estou falando dessa oração rotineira, como nós falamos amanhã, da tarde, da noite. Moisés, ele tinha esse momento de oração onde ele rasgava o coração dele. Ele colocava todo o ser diante de Deus, seus afazeres, seus dilemas, suas dificuldades, a verdade que existe em você. Martinho Lutero disse que ele tinha tanta coisa para fazer no dia, tanta coisa para fazer, que se ele não orasse pelo menos 2 horas por dia, ele não ia conseguir cumprir tudo que ele tinha que fazer. Porque ele clamava tanto a Deus e pela direção tanta, né, de capacitação sobrenatural, que ele não ia conseguir resolver. E parece que isso se perdeu. A prática da oração, a verdade é que parece que ela se perdeu na igreja. Porque se você estuda a Bíblia, você vê que naquela época, o próprio Jesus tinha a rotina, como os judeus, de orar. Daniel orava 3 vezes por dia, você via Daniel, você via os próprios apóstolos, discípulos de Jesus, quando o próprio Pedro vai se encontrar com o mendigo na frente da porta lá da igreja, ele estava na hora, se eu não me engano, 9ª da oração dele. Ou seja, havia ainda essa prática, esse hábito de orar. Mas parece que muitas vezes nós deixamos para trás. O próprio Jesus, quando ele estava passando pela maior prova da vida dele, a Bíblia nos diz que ele orava tão intensamente que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. É essa oração que nós estamos falando. Eu estou falando daquela oração que você entra, e, querido, já aconteceu comigo às vezes, de eu sentir que eu preciso orar. Tenho certeza que com vocês também. De você sentir e falar assim: eu não estou bem. E parece que você vai naquele lugar de oração e você se derrama e você chora tudo que você tem que chorar. E você entrega para Deus tudo que você tem que entregar. Mas eu quero te dizer o seguinte: como filhos de Deus, nós não podemos esperar ter vontade de orar para orar. Não podemos. Nós não podemos esperar ter vontade de orar para orar. Você gosta de tomar banho, querido? Sim. Escovar dente? Sim. Todo mundo gosta. Aleluia. Da mesma forma que nós fazemos essas coisas tão rotineiras, a oração também tem que ser um hábito rotineiro na nossa vida, mas é essa oração que eu estou falando. É esse lugar. Eu não sei na tua casa se você tem. Aqui, no caso, Moisés, ele tinha a tenda do encontro. Que ele ia naquele lugar e ele se entregava diante de Deus.
Como o próprio Jesus aqui nos ensina, na maior prova da vida dele, a Bíblia fala que o suor dele se tornou como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Ele vai nesse lugar para se entregar, mas não pode ser apenas esses momentos. Esse tipo de oração exige de nós verdade, intencionalidade e exige de nós preparação e tempo. Moisés tinha o costume de orar, como eu falei aqui. A oração estava tão presente na vida de Moisés que ele se retirava de todo o meio. E é interessante que o povo ficava olhando para ele. Ele saía da tenda e a Bíblia claramente falava que o povo ficava olhando para ele. E alguns até adoravam. Quando viam a presença de Deus, a nuvem de Deus descer naquele lugar, eles adoravam a Deus e Moisés influenciava aquele povo por causa do seu posicionamento de oração. Na medida que você se torna uma pessoa de oração, as pessoas ao teu redor começam a perceber. Elas começam a falar assim, será que você ora por isso? Você pode orar por aquilo? Você pode fazer isso? As pessoas percebem que em você há algo diferente. Querido, quero te dizer o seguinte, a única coisa que há diferente em nós é o Senhor. E, obviamente, um desejo de nós queremos fazer diferente. É só isso. É o próprio Senhor que habita em nós, que somos templo do Espírito Santo, e Ele é que nos faz diferente. Agora sim, quando você pensa entre um ateu e um crente, vamos colocar esses dois lado a lado, ok? Se nós temos um crente que não ora, que não compreende esse lugar de oração, que não busca a presença de Deus, que não tem essa intimidade, qual é a diferença entre um ateu e um cristão, então? Querido, o ateu, tira a crença de lado agora. Ateu não crê em Deus. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer o seguinte, o ateu, ele vive a vida dele sabendo que ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de ninguém para poder fazer as coisas dele, ele não crê em nada. Então ele não crê num Deus supremo. Então ele fala assim, eu consigo fazer tudo. E ele vai fazendo. E nós crentes? E nós que nos chamamos filhos de Deus? E nós que nos proclamamos como filho do Deus supremo? Se nós fazemos tudo sem orar, ou sem esse lugar de intimidade, será que nós não estamos nos assemelhando ao ateu? Dizendo, não, Deus, isso aqui deixa comigo, está tudo certo, tenho certeza que vai dar tudo certo, eu vou fazer a minha parte aqui, eu vou dar um jeitinho e as coisas vão acontecendo. Querido, é muito sério isso. Nós precisamos ressuscitar a prática da oração na nossa vida. Nós precisamos ressuscitar esse lugar, essa tenda do encontro precisa ter na sua casa. Seus filhos precisam ver você orando. O maior presente que um pai vai dar para um filho é ele saber que ele ora por você. O maior presente que você pode dar. Não é bens, não é carro, não é aposentadoria. Todas essas coisas são boas, mas ela não muda a história. Você pode morar num lugar melhor. Se você não tiver Deus, querido, o próprio Jesus fala, não adianta. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta. É pó. O Moisés, ele ia nessa tenda de encontro. Só que o grande problema é que o povo de Israel, como nós, ele clamava a Deus somente quando ele precisava de ajuda. Deus vai lá, eles clamam por 430 anos para que Deus livre eles. Eles chegam diante do Mar Vermelho, Deus vai e faz um milagre na vida deles, o mar se abre, na hora que eles passam do lado de lá, e eles começam a reclamar. E muitas vezes nós somos assim, uma igreja que ora a pancada. Parece que a gente precisa passar por um problema para se posicionar em oração. Esse era o povo de Deus. Nós não podemos recorrer a Deus somente quando não há mais saída para os nossos problemas. Nós não podemos nos posicionar em servir a Deus somente quando temos problemas. Eu quero te dizer, querido, não espere ter um problema para que você se posicione em oração. Não é o desejo de Deus. Não espera ter um câncer, não espera, porque parece que quando essas coisas que estão além da nossa capacidade, parece que aí sim, nós vamos falar assim, não, agora eu vou buscar Deus, Vinícius. Agora só tem Deus nessa causa, é só o Senhor. Mas a verdade é o seguinte, nós não podemos esperar essas coisas acontecerem. Esse foi o erro do povo de Israel. Eles viam a glória de Deus, tinham a roupa que crescia, a presença de Deus que os acompanhavam, fazia tudo. Mas na primeira dificuldade, blasfemavam. Senhor, você nos trouxe aqui para nós morrermos todo mundo no deserto aqui? Queria voltar para o Egito. Na sua casa, querido, você tem que ter um local de oração. Ali é a sua tenda de encontro. O próprio Jesus fala, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta.
atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que conhece os seus segredos recompensará você. Jesus nos ensinou isso. Ele saía, deixava os discípulos lá e ia orar no Monte das Oliveiras. Ele ia orar em tantos outros lugares. Ele deixava todo mundo. Mas, querido, se você não planejar isso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você for alimentado somente de domingo a domingo, eu quero te dizer o seguinte: você não vai viver o melhor do que Deus, do que Deus tem para você nessa terra. Lá no céu, nós estaremos adorando e servindo a Deus. Muita gente quer ir para o céu. Mas, querido, se você não tem relacionamento com Deus aqui, nós vamos fazer o que no céu? O que nós vamos fazer lá? Nós vamos orar, né? Quem orou aqui, a gente vai orar lá? Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque todo mundo quer ir para o céu. Levanta a mão, quem quer ir para o céu? Não agora, né? Todo mundo quer ir para o céu na hora certa, certo? Todo mundo quer ir para o céu, não, ninguém quer ir agora, ninguém quer ir agora. Alguns querem ir agora, tá vendo? Mas assim, ó, querido, nós vamos no céu para adorar a Deus e servir a Ele. Agora, se você não serve Ele aqui na terra, e se você não adora aqui na terra, e se você não ora aqui na terra, desculpa. Nós criamos uma ilusão na nossa cabeça que nós queremos ver as ruas de ouro. Entendeu? Não é sobre isso. É sobre estar com Deus. Eu quero voltar no meu ponto principal, na minha introdução. O contexto inteiro da Bíblia é sobre relacionamento. Deus criou, colocou Adão lá e ele vinha na viração do dia. Não deu certo. Aí ele chega, vem Jesus, salvação para nós. A história se acaba num casamento. Uma boda de casamento com a igreja e Jesus. É relacionamento, querido. É relacionamento. Mas aí você fala assim: ah, não, Mauro, é que você não sabe meu dia. Carlos pode falar para mim, ou qualquer um falar para mim, ou eu falar para ele: não, eu acordo 5h30 da manhã, eu trabalho das 5h30 da manhã até as 9 da noite, e aí às 9 da noite eu vou fazer tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Nós estamos ocupados demais. Alguns ocupados demais na rede social, nas redes de comunicação, no Facebook, no WhatsApp, no TikTok, estão querendo ver a vida de todo mundo. Querido, tem um aplicativo que você baixa na internet, que ele consegue monitorar quanto tempo você fica no celular. É sensacional. Depois você procura no Google lá, joga lá que ele vai te falar. Ele mostra quanto tempo você fica no Facebook. O iPhone já faz isso, ótimo. Então, para quem nunca viu, faz isso. E eu te desafio a você instalar isso e você começar a monitorar quanto tempo você fica no celular. Isso não são para todos, são para alguns. Mas para aqueles que ficam, façam isso. Faça esse teste. Faz por uma semana ou 2 semanas, ou um mês. E avalie. Muitas vezes nós estamos presos nas coisas desse mundo. Ah, não, mas celular é uma bênção. Eu também acho que é uma bênção. Tudo é uma bênção, desde que você saiba usar corretamente. Desde que você não vire escravo daquilo que... né, você é o Senhor e aquilo é o escravo. Aquilo você usa quando você precisa. Mas muita gente está focada em rede social, em comunicação, em postar foto, em fazer, em acontecer, quer ver a vida de todo mundo. Responde a mensagem de todo mundo. Não deixa uma pessoa sem responder. Mas aquele que é o Ser Supremo, que criou a sua vida, que mudou a sua história, que tirou você do lamaçal do pecado e te deu uma nova vida, não, esse aí eu falo depois. Eu faço uma oração esbocejante, está tudo certo, e ele aceita porque ele é bom, né? Ele é misericordioso, a misericórdia se renova a cada manhã. Não, querido, não. Deus está chamando a igreja à oração. Deus está chamando a igreja para nós nos posicionarmos em oração. Outros não estão presos, talvez, no celular, querem ganhar o mundo. Estão tão focados em ganhar o mundo inteiro que acabam se perdendo. Trabalham zilhões de horas por dia, não tem tempo para a família, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, e se esquecem que tempo é prioridade. Hoje eu estava falando com um irmão aqui, e eu falei: eu não vou falar para você que eu não fiz isso porque eu não tive tempo. A verdade é que eu não priorizei isso. Você me perdoa? Eu não coloquei isso na minha lista de prioridade. Porque todos nós temos tempo. A todos nós nos é dado 24 horas no dia, querido. Todos nós. A todos nós. E aí, quando você projeta isso para 70 anos de vida, 80 anos, 100 anos de vida, a verdade é o seguinte: 1/3 da tua vida você vai dormir. Pode jogar aí. Se você dorme 8 horas por dia, mais ou menos, é 1/3 do seu dia, certo? Se você jogar isso para 80 anos, 1/3 dos 80 anos vai ser dormindo. Vocês estão comigo? Certo? Beleza? Provavelmente os últimos 20 são os anos onde você vai estar um pouco mais... eu não quero dizer que você vai dormir menos, mas eu quero dizer que provavelmente nos seus últimos 20 anos você vai estar talvez com um pouco mais de necessidade. Talvez você vai precisar buscar, talvez você vai precisar tratar outras coisas. Os seus primeiros 20 anos, você vai estar com a tua família. E aonde está Deus nessa história toda, nesse ciclo de vida inteiro? Não sobra apenas 20, 30, 40 anos
trazendo essa alusão dos 70, 80, e sabendo que pelo menos 30% você vai dormir, para que nós possamos viver a vida aqui, querido. Só isso. Nós achamos que é muito tempo, viu, Jeff? Nós achamos que é muito tempo, mas na verdade não é. Outros amam conforto. Amam conforto. Ama ficar em casa, não querem pagar o preço, não querem se posicionar, tem dom, tem talento, tem capacidade, tem potencial, mas não quer servir a Deus. Mas quer servir no céu. Quer chegar no céu e tocar trombeta lá no céu, quer cantar, quer fazer, quer acontecer, mas na terra, pelo motivo pelo qual você foi criado, aqui não quer. Não quer acordar cedo, não quer estar aqui, não quer servir, querido. Nós temos que acordar, querido. A história diz que Paul Young Cho, que é um pastor da maior igreja, pelo menos era a maior igreja do mundo, lá na Coreia do Sul, ele recebeu uma ligação do presidente da Coreia. E todo mundo conhece essa história, e ele falou o seguinte, ele falou, chama o pastor Young Cho que eu preciso falar com ele agora, nesse minuto. E aí a secretária virou para ele e falou, olha, foi lá, chamou ele e falou, não posso falar agora. Não posso falar agora. Aí voltou o recado para o presidente da Coreia, ele falou que não pode falar agora, daqui 1 hora o senhor pode ligar que ele vai falar. Daqui 1 hora. E passou a sessão 1 hora. E aí, no momento que eles foram se conversar, o presidente da Coreia falou assim, Paul Young Cho, estava passando aqui uma nota perante o Congresso, eu tinha que tomar uma decisão, precisava da sua direção. Como você deixa eu, o presidente da Coreia do Sul, esperando você? E ele fala algo máximo. Ele fala que eu estava falando com alguém mais importante que você. Eu estava falando com alguém um pouco mais importante que você. E eu não podia deixar de falar com ele. E ele na hora compreendeu. Muitas vezes na nossa vida, querido, nós não entendemos essa prioridade, essa primazia. O meu e o seu problema é que a gente muitas vezes não valoriza a presença de Deus, o tempo a sós com Deus. Nós queremos agradar tudo e todos, mostrar no Facebook, no WhatsApp, para todo mundo, a maravilha de uma história que muitas vezes não é bem assim. Nós queremos e temos que dar a primazia do nosso tempo para Deus. É interessante que Moisés, ele dependia de Deus em tudo. Se você continuar vendo a história aí, nesse determinado momento onde Deus ele fala com Moisés, e Moisés monta a tenda do encontro, eu vou te dar um contexto aqui só para você entender a minha conclusão. O povo tinha feito aquele bezerro de ouro. Você sabe que Moisés tinha subido, buscado as leis de Deus, Deus tinha escrito com a própria mão, ele volta, o povo está com aqueles bezerros de ouro, eles estão adorando, Deus fica bravo, nervoso com o povo, e quer matar todo mundo, e quer destruir todo mundo, e Deus fala assim, eu não vou com esse povo que é de dura serviço, é um povo teimoso, fala só mal, e Moisés intercede pelo povo, né? Moisés se coloca numa posição de intercessor, e Moisés ali diante de Deus e de toda aquela situação, ele intercede pelo povo, e aí Deus vira para ele e fala assim, eu não vou com vocês, eu não vou com esse povo, eu não vou mais daqui para frente, porque esse povo é dura serviço, só me irrita. Moisés, vamos criar uma aliança, eu e você, matar todo esse povo do deserto, não precisa nem ter os 40 anos, vamos aniquilar agora, mata todo mundo agora, a gente começa uma nova aliança, eu e você. É o pedido de Deus para Moisés. Depois você pode olhar, está lá em Êxodo 33. Estou inventando não, depois você pode olhar lá. E aí, Moisés fala uma coisa sensacional. Ele fala assim, Deus, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Você sabe por quê? Ele continua. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, se não é porventura em você andar conosco, ou em andares conosco, que somos separados de todos os povos da terra. Entre outras palavras, Moisés está dizendo o seguinte, Deus, se você não for, como é que nós vamos vencer? Como é que eu vou conseguir vencer os amalequitas? Como é que eu vou conseguir vencer os filisteus? Como é que eu vou conseguir passar pelo Jordão? Traz isso para a tua vida, querido. Como é que eu vou conseguir vencer o meu trabalho? Como é que eu vou conseguir vencer a salvação da minha família? Como é que eu vou conseguir vencer a doença? Como é que eu vou conseguir vencer as dificuldades do dia a dia? Moisés tinha clara e convicção que ele precisava de Deus. E o interessante é que ele não queria somente, porque Deus vira e fala assim, eu vou mandar meu anjo. Eu mando o meu anjo com vocês. Vocês podem ir. E Moisés se posiciona dentro dessa situação e fala, não. Ninguém vai nos reconhecer mais como esse povo, porque é o Senhor que faz a diferença. É porque o Senhor anda conosco, que então
nós temos a diferença e os povos enxergam em nós os milagres. Porque todos os milagres que aconteciam eram por causa de Deus, não era por causa do anjo. E o interessante é que Moisés, ele não queria somente a bênção. Muita gente quer só a bênção. Não, manda a bênção aqui, me prospera aqui, me faz isso aqui. Mas não, Jerry, ele queria o abençoador. Moisés queria o abençoador, ele queria aquele que ia abençoá-los no caminho, e não simplesmente a bênção, especificamente. O que adianta Moisés ter todas as vitórias e não ter comunhão com Deus? É o que muitas vezes acontece com a gente, querido. Nós prosperamos nessa terra, em muitas áreas, mas e a nossa vida espiritual? E a nossa vida espiritual? Moisés sabia que todas as suas vitórias, conquistas, desafios, deveriam passar primeiro pelo crivo da dependência de Deus. Aí o que faz a diferença na vida dele, ele entendeu perfeitamente que era a presença de Deus. E a minha pergunta para você é, o que você tem buscado? Qual tem sido a sua prioridade no seu dia a dia? Dá um flash no seu dia agora, querido. Pensa um pouco. Pensa um pouco nesse flash. Eu vou falar para você, experiência pessoal minha. Desde o dia que eu me posicionei em orar todos os dias de manhã, o meu dia mudou. E parece que o dia que eu não consigo orar, parece que o dia não anda. Parece que fica travado. Parece que as coisas não progridem. Parece que o Espírito Santo mexe com o meu coração e fala assim, você não orou hoje, hein? Você não orou hoje, você não orou hoje, hein? Isso mexe comigo. E eu tenho buscado, na medida do possível mesmo, fazer isso. Mas eu sinto a diferença quando eu não consigo fazer. Porque parece que tudo isso que eu estou pregando aqui é para mim também. Com certeza. Não tem ninguém santarrão aqui. Tudo isso aqui é para mim. Mas parece que o dia fica pesado. Fica difícil. E o interessante é que não pode ser, querido, aquela oração que você fala assim, oração da manhã, da tarde, da noite. Não é isso. É sobre essa tenda do encontro. É sobre esse sacrifício. É sobre essa preparação. Você sabe que você vai ter um dia pesado amanhã, você tem uma reunião, que horas que você vai acordar? Coloca 15 minutos mais cedo para orar. Coloca 15 minutos mais cedo o despertador. O que vai matar a gente colocar 15 minutos, 20 minutos? Começa devagar, começa talvez com 10 minutos. Começa com 5 minutos, você vai aumentando, daqui a pouco você está chegando em meia hora. Eu não sei vocês, eu quando vou orar, é difícil no começo. E eu como canto e gosto de música, eu às vezes começo cantando. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Você pode cantar isso? Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Às vezes a sua oração começa com louvor, querido. Às vezes a sua oração começa dizendo, Deus, eu estou aqui, eu não estou a fim de orar. Nem um pouquinho a fim de orar. Mas eu vim aqui porque é nesse lugar que eu ganho vida. É nesse lugar que eu me encontro com Deus. É nesse lugar que eu sou fortalecido. É nesse lugar que a minha vida é transformada. Parece que o peso do meu coração, ele é deixado naquele lugar. Moisés, ele ia nessa tenda do encontro e ele conseguia costumeiramente fazer isso. Virou frequência, havia uma periodicidade na vida dele que ele fazia isso. E aí eu volto no começo do meu ponto, orar sem cessar. Como que você ora sem cessar? Querido, o primeiro ponto para a gente orar sem cessar é entender que sem Deus, nós não conseguimos nada. Que nós dependemos desse Senhor em todas as coisas. Orar sem cessar é tornar tudo o que você faz em oração na dependência de Deus. Talvez você comece pelas grandes coisas, como nós falamos. Talvez você comece falando com Deus sobre sonhos, sobre dificuldade, talvez sobre doença, talvez sobre outras coisas. Mas, querido, no seu dia a dia, enquanto você limpa a tua casa, que tal? À medida que você limpa a tua casa, você fala assim, Senhor, essa casa, eu estou varrendo daqui, em nome de Jesus, todas as coisas que não pertencem ao Senhor.
Na medida que eu vou dobrando as roupas dos meus filhos, Senhor, essas roupas são roupas que servirão como roupas de justiça que o Senhor proverá sobre a vida do meu filho. Na medida que você for levar o teu filho na escola, que tal se você orar, Deus, que nesse dia ele possa ser influência na escola, que ele possa falar de Jesus para os seus amigos. Na medida que você vem para a igreja, num domingo, como qualquer outro, que tal se você virasse e falar, Senhor, eu quero que hoje seja diferente. Eu não quero a mesmice, eu não quero o mesmo culto, eu quero experimentar mais. Eu quero viver num nível mais profundo. Eu quero que esse culto, que a tua palavra entre no meu coração e mude a minha rotina. Porque, querido, nós precisamos mudar a rotina. A nossa vida é feita de rotina. Se você não entender que você precisa mudar a sua rotina, nós não conseguiremos e não teremos diferença nenhuma daqueles que são ateus. Porque eles podem e acreditam que podem sem a ajuda de ninguém. A verdade é que eu e você precisamos de Jesus. O próprio Jesus fala, sem mim nada fareis. Quando nós compreendemos isso, na dificuldade do nosso dia, no nosso trabalho, sabe, nas coisas que nós muitas vezes temos o ímpeto de clamar a Deus por aquilo que parece que nós não podemos alcançar, que está fora das nossas mãos. E está tudo certo, nós temos que orar por isso. Nós temos que orar pelas coisas impossíveis. Mas eu quero te dizer o seguinte, Deus ele quer adestrar tuas mãos para as coisas que também você faz. No teu trabalho, eu tenho plena convicção de que quando Deus me trouxe do Brasil para cá, havia um propósito nisso. Não é por um acaso, Ele não trouxe para cá você por um propósito ou por uma sorte. Muita gente acredita em sorte. Nós somos cristãos, não acreditamos em sorte não, querido. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. É o Senhor quem faz, não somos nós. E aí, para encerrar, eu quero dizer o seguinte. O fim desse capítulo, ele é sobrenatural, porque a história não acaba ali. A história não acaba na tenda do encontro. A história acaba com Moisés tendo a experiência mais incrível da vida dele. Não sei se você sabe. Deus é que tinha outrora dito para ele, Moisés, eu não vou mais com vocês. Esse povo é de dura serviço. Eu não vou mais com vocês, vocês são rebeldes. Deus muda de ideia. E Deus fala, tá bom. Eu vou com vocês. Está lá no versículo 14, você não precisa abrir. Ao invés de enviar o anjo, Deus declara que estaria com Moisés. Mas Moisés no versículo 16, ele fala, Senhor, eu não quero somente a tua presença. Eu estou folcloreando aqui um pouquinho para você entender nos dias de hoje. Eu não quero só a tua presença. Mas eu quero que o Senhor mostre a tua glória para mim. Mostre a tua glória para mim. Mostre a tua glória para mim. Moisés não estava, ele não queria simplesmente a presença de Deus. Ele queria a glória de Deus. E se você ler um pouco para frente, a história diz que ele clama a Deus. E ele teve o privilégio de ver a Deus pelas costas. A Bíblia fala em Êxodo 33, 22 e 23. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois em tirado a minha mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Moisés não estava somente preocupado com a presença. Ele desejava ver a glória de Deus. Querido, nós somos a igreja desse tempo que precisamos ver a glória de Deus. As pessoas ao teu redor precisam ver a glória de Deus na sua vida. Os teus familiares que não aceitaram a Jesus ainda precisam ver a glória de Deus na sua vida. Não é somente ter a presença de Deus junto com você. Deus é o maior interessado em fazer com que a presença dele seja revelado na sua vida. Porque é assim que outras pessoas dirão e falarão assim, irmã Alejandra, realmente não é pelo teu mérito, não é pela tua capacidade. Há um Deus agindo no sobrenatural.
As mesmas coisas que aconteciam no passado, as curas. A sombra de Pedro curava, tantas outras coisas. Esse era o meio que Deus usava para evangelizar outros. As pessoas olhavam aquilo que era sobrenatural e tinham a sua vida transformada e falavam: eu quero seguir esse Deus. É esse Deus que eu quero seguir. E eu quero te fazer um convite nessa manhã. Moisés, ele não estava acostumado, ou quero dizer que ele não estava simplesmente satisfeito com a presença de Deus. Ele queria ver a glória de Deus. E eu quero te convidar você a ficar de pé. Nós iremos orar. E se você tiver um desejo no seu coração de ter uma experiência mais profunda com Deus, sabe, de sair dessa mesmice, de sair desse ambiente natural, de você entrar nesse lugar da tenda do encontro, eu quero te encorajar a você definir a tua casa. Começa a pensar agora na tua casa. Deus, a minha tenda do encontro vai ser ali. A maneira como eu vou aplicar esse conceito de hoje vai ser assim. Comece a clamar a Deus. Comece a falar com o Senhor e pedir para que Ele possa revelar para você, querido, uma estratégia para que essa palavra simplesmente não seja uma única palavra, mas mude a sua vida. Deus tem o desejo de mudar o seu hábito, a sua rotina, o seu dia a dia. Senhor, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos de Ti, Senhor, na nossa história e na nossa vida. Como nós precisamos que o Senhor mude a nossa rotina. Como nós precisamos que o Senhor mude as nossas prioridades, Deus. Ajuda-nos como igreja a priorizar o Teu reino em primeiro lugar. Ajuda-nos como igreja a priorizar o Teu reino. Que venha o Teu reino sobre nós. Que venha o Teu reino sobre nós, a Tua presença nas nossas vidas. Deus, que toda a força que nós temos em nós mesmos, de acharmos que conseguiremos resolver tudo, que essas coisas possam se esvanecer e nós possamos ter os nossos olhos para o alto. Ajuda-nos a colocarmos essa tenda do encontro na nossa casa. Que os nossos filhos, Senhor, possam encontrar nesse lugar um lugar de aconchego, como o próprio salmista fala. Que nós possamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente nós descansamos, mesmo que, Deus, ao redor de nós tudo esteja destruído, tudo esteja, Deus, em batalhas e conflitos, mas nós queremos encontrar esse lugar. Eu oro para que pessoas que perderam esse lugar, Senhor, que perderam esse lugar da tenda do encontro, que não compreendem mais e não tem mais esse lugar como uma primazia, que nessa manhã o Senhor avive os nossos corações, que o Senhor avive os nossos corações e o Senhor possa incomodar, assim como aquele coração do apaixonado, Deus, que fazia de tudo para agradar o seu amado, a sua amada. Que esse amor possa inundar as nossas vidas, o Teu amor, o amor ágape, para que nós possamos encontrar esse lugar e dedicar uma vida diferente ao Senhor. Uma vida diferente, uma vida que muda, não uma vida lutada pelos nossos próprios braços, mas pela força que há no Senhor. Comece a orar, querido. Comece a orar, comece a falar com Deus. Se esse é o desejo do teu coração, de viver um tempo novo com Deus, comece a orar. Que o Senhor possa ouvir as tuas palavras, querido, nessa manhã. Em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.